Você acordou com o coração apertado hoje? Há dias que começam em silêncio. Não é o barulho da rua que incomoda, nem a rotina que pesa. É aquele silêncio que vem de dentro, um eco que diz: será que alguém vê o que estou passando? Será que essa dor tem sentido? E talvez no meio dessa madrugada da alma você tenha procurado respostas. Talvez tenha olhado para o céu esperando um sinal. Talvez enquanto todos dormiam, você lutava para continuar acreditando. Se esse é o seu dia, então essa oração é para você. Fique comigo até o fim, porque há uma promessa de Deus que vai tocar seu coração ainda hoje. Enquanto você escuta, respire fundo. Imagine que agora, exatamente agora, o céu se inclina em sua direção. Você não está sozinho. Existe um lugar onde o invisível se torna visível, onde as lágrimas que ninguém viu se tornam sementes de um novo tempo. É aqui, é agora, é nesse instante de oração. Diga o nome de quem você ama e que precisa ser tocado por Deus hoje. Coloque esse nome na presença do Senhor, mesmo que em silêncio. Sim, essa oração é para você, mas também pode ser o bálsamo que outra alma precisa. Então, compartilhe se algo tocar o seu coração. Hoje, antes de olhar para o espelho, olhe para dentro da sua fé. Há uma força que não vem do seu esforço, mas da presença de Deus ao seu lado. Mesmo que você não sinta, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Há um amor que não muda quando o dia muda. Há um cuidado que não depende do seu humor ou do que você consegue entregar. Deus não acorda com pressa. Deus não tem dias ruins. E Ele está aqui. Neste exato momento, Ele observa você e sussurra: eu vejo você. Então diga com fé, mesmo com voz trêmula: Senhor, eu estou aqui. Cansado talvez, confuso talvez, mas presente e disposto a te ouvir. Porque quando você se apresenta diante de Deus, até o silêncio se torna sagrado. Até as perguntas viram orações. Até os vazios ganham sentido. Essa manhã não será como as outras, porque você decidiu buscar. E quem busca com fé, encontra. Quem bate com sinceridade, encontra portas abertas que o mundo não pode fechar. Enquanto essa oração segue, inscreva-se no canal. Não por obrigação, mas como um gesto de fé. Um jeito de dizer: eu quero começar meus dias com Deus. Eu escolho ter direção e paz antes de tudo. Porque quando você se alimenta da palavra antes do mundo falar com você, tudo muda. Tudo se alinha. Tudo se acalma. E lembre-se, esse é apenas o começo. Nos próximos minutos, você vai descobrir que o que parece perdido é, na verdade, o início de algo novo. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de consolo hoje e escreva nos comentários: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo. Às vezes, você dá tudo de si e não recebe nada em troca. Você ama, mas não é amado de volta. Você se entrega, mas ninguém nota. Você serve, mas os obrigado nunca chegam. E então vem aquela sensação de inutilidade, como se seu esforço estivesse sendo despejado num poço sem fundo. O coração grita, mas o mundo não escuta. As mãos estão cansadas, mas ninguém percebe. E você pensa: de que vale tudo isso? Mas eu te digo com toda a autoridade do céu: vale. Porque há um Deus que vê no secreto, que ouve o que o mundo ignora, que recompensa aquilo que o palco não aplaude. Enquanto você ouve essa oração, imagine sua casa sendo cercada por uma luz que ninguém vê, mas que tudo transforma. Um brilho suave, divino, que toca o que é invisível aos olhos humanos, mas completamente claro para os olhos de Deus. Ele vê cada gesto seu. Ele sabe quando você cede, mesmo tendo razão, quando você cala para não ferir, quando você escolhe o bem, mesmo sendo o único a fazê-lo. Ele anota cada detalhe. Nada escapa ao olhar daquele que é justiça, graça e fidelidade eterna. Deus não precisa de câmeras para registrar a sua fidelidade. Ele precisa apenas do seu coração. Um coração que diz: eu permaneço mesmo sem reconhecimento. Porque a grandeza não está no aplauso, está na constância, está na escolha diária de amar, de crer, de esperar. E se hoje você sente que ninguém notou o quanto você tem lutado, o quanto você tem feito, então ouça isso com todo o seu ser. Deus notou. E isso muda tudo.
Isso transforma o invisível em eternidade. A isso dá sentido ao que parecia perdido. Fale em voz baixa: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo sem sinais, mesmo sem respostas. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é construção. É como a raiz que cresce embaixo da terra, invisível, mas essencial. E um dia, essa raiz vai se tornar árvore, vai dar sombra, vai dar frutos. Mas antes, ela precisa crescer no escuro. E você também. É no escuro que sua fé cria músculos. É na espera que sua esperança ganha profundidade. É na dor que seu amor se purifica. Se você deseja continuar recebendo orações como essa, inscreva-se aqui. Faça desse canal um altar diário, um espaço onde sua alma encontra descanso antes mesmo do dia começar. E se essa oração falou com você, comente: eu escolho permanecer, mesmo sem aplausos, porque a fidelidade que ninguém vê é a que mais toca o coração de Deus. Há momentos em que você se pergunta: será que tudo o que fiz valeu a pena? Você amou com intensidade. Perdoou além do que parecia justo. Você se doou em silêncio, sem esperar aplausos. Mas agora o cansaço fala mais alto. E o coração muitas vezes quer respostas. Quer ver frutos. Quer ver mudanças. Mas tudo continua igual. As pessoas seguem indiferentes. Os problemas não recuam. E a alma começa a sussurrar: está sendo inútil. Mas há uma verdade que você precisa ouvir. E ela vem do céu. No reino de Deus, nenhuma semente lançada com amor é desperdiçada. Nenhuma. Enquanto você escuta essa oração, visualize agora cada gesto seu como uma semente sendo plantada. Aquele bom dia dado mesmo na dor, aquela renúncia feita no silêncio, a oração sussurrada na madrugada. Tudo isso é semente. E sementes, por natureza, somem antes de crescer. Somem na terra, ficam escondidas, parecem mortas, mas estão vivas, estão trabalhando, estão preparando algo. E é exatamente isso que Deus está fazendo com sua fidelidade, preparando um tempo de colheita, que você ainda não pode ver, mas que já está vindo ao seu encontro. Deus nunca ignora um ato de fé, nunca despreza uma atitude movida por amor. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém celebre, o céu toma nota. Cada sim dito na dor, cada decisão feita pela fé, cada lágrima não enxugada por mãos humanas, mas recolhida por mãos divinas. Isso é eternidade em movimento. É céu tocando a terra. E por isso não desista. Ainda que tudo grite desistência, ainda que o terreno pareça seco, continue semeando, porque quem planta com fé, colhe com esperança, e quem planta com amor, colhe com eternidade. Fale em voz baixa agora: Senhor, eu continuo semeando, mesmo que o solo pareça árido, mesmo que os olhos não vejam mudança, porque a fé não depende do que se vê, mas do que se crê. E se você crer que Deus está agindo, mesmo quando nada se move, então sua alma encontrará paz. Um tipo de paz que não se explica, mas que sustenta. E essa paz está aqui agora, respirando com você, cobrindo sua casa, invadindo seus espaços, porque o Deus da semente também é o Deus da colheita. Se essa oração te alcançou, inscreva-se aqui no canal, não apenas para ouvir palavras bonitas, mas para manter sua fé viva. Aqui é lugar de semear fé todos os dias, antes que o mundo te encha de dúvidas. E se essa semente tocou você, comente: eu creio na colheita invisível. E envie essa oração para alguém que tem semeado em silêncio. Ele ou ela precisa saber: Deus está vendo tudo. Você não precisa impressionar ninguém hoje. Não precisa provar nada, nem correr atrás de aplausos que desaparecem no ar. O mundo exige performance, mas Deus olha para o coração. Ele se move quando você é autêntico, quando você escolhe o certo, mesmo quando ninguém aplaude, quando você permanece, mesmo que tudo em você queira desistir. A verdadeira grandeza não está nas luzes. Ela se revela no escuro, na obediência escondida, no sim que você diz apenas para Ele. E é essa obediência, silenciosa e profunda, que sustenta sua vida mais do que qualquer conquista visível.
Pense agora em todos os momentos que você escolheu o bem, mesmo sendo mais difícil. Que você disse não àquilo que feria seus princípios. Que você permaneceu fiel, mesmo quando teria todos os motivos para ir embora. Esses instantes dizem mais sobre você do que qualquer título. E dizem muito sobre o Deus que você serve, porque só alguém profundamente conectado ao céu consegue escolher o invisível em vez do imediato, o eterno em vez do urgente, o certo em vez do fácil. Enquanto você escuta essa oração, lembre-se, você não está competindo, está crescendo. Não precisa correr para alcançar reconhecimento, precisa apenas caminhar em obediência, passo a passo, escolha por escolha, porque cada ato de fidelidade se transforma em raiz espiritual, em alicerce eterno. Talvez ninguém veja agora, mas o céu inteiro está atento, e Deus, o justo juiz, jamais deixará passar aquilo que você fez por amor a Ele. Agora, repita comigo: Senhor, que eu escolha o certo, mesmo quando estou sozinho, e sinta o peso das máscaras caindo, o cansaço da performance sendo substituído pela leveza da autenticidade. Ser verdadeiro com Deus é a maior liberdade que existe, e é nessa liberdade que Ele opera milagres. Porque Deus não trabalha onde há espetáculo, Ele age onde há verdade, onde há entrega, onde há silêncio cheio de fé. Se essa oração falou com você, inscreva-se no canal. Isso não é apenas um clique, é um compromisso, um lembrete diário de que você quer começar cada manhã com direção divina. E se puder, envie essa oração para alguém que está tentando ser fiel no escuro, alguém que precisa ouvir: você está no caminho certo. E comente aqui: eu escolho a obediência, mesmo sem palco, porque essa é a estrada por onde Deus caminha ao seu lado. Em um mundo onde gritos são mais ouvidos que sussurros, há um tipo de resposta que ecoa mais forte no céu do que qualquer multidão: o seu sim, dito em silêncio. Aquele sim que ninguém escutou, que foi dado entre lágrimas em um quarto escuro, quando tudo parecia perdido. Um sim que nasceu não da força, mas da fé. Não da certeza, mas da confiança. Esse sim, pequeno aos olhos do mundo, é gigante no reino de Deus. Porque é fácil dizer sim quando tudo está claro. Difícil é dizer quando a alma treme, quando o coração sangra. E mesmo assim, você decide continuar. Agora, respire. Sinta esse momento. Há algo sagrado quando você escolhe não desistir. Quando você permanece firme mesmo sem entender. Quando você ama mesmo sem ser correspondido. Quando você ora mesmo sem resposta. Tudo isso é um eco que sobe aos céus. Não com som, mas com essência. Não com volume, mas com valor. E Deus recebe esse eco. Ele conhece a origem desse sim. Ele sabe quanto te custou. E é por isso que Ele honra. Ele recompensa. Ele transforma. Se hoje você sente que seu esforço passou despercebido, que ninguém notou sua renúncia, seu cuidado, sua fidelidade, então preste atenção. Deus notou. Deus viu. Deus estava lá quando você segurou o choro para não preocupar ninguém. Quando você sorriu, mesmo com dor. Quando você escolheu perdoar, mesmo com o coração partido. E tudo isso é memória viva no coração de Deus. Nada que nasce do amor verdadeiro é esquecido. Tudo tem peso eterno. Fale agora com seus próprios lábios: Senhor, recebe o meu sim, mesmo quando ninguém entende. Esse é o tipo de oração que atravessa os céus, porque ela não vem da boca, vem do Espírito. Ela não busca recompensa, ela nasce da entrega. E quando há entrega, há glória. Uma glória que não se mede em luzes ou palcos, mas em frutos invisíveis que um dia se tornarão testemunho. Não só para você, mas para todos que olham e pensam que sua fé é em vão. Enquanto ouve, inscreva-se no canal. Faça disso um altar de fé constante, um lembrete silencioso de que você está caminhando com Deus, mesmo quando tudo ao redor parece sem sentido. E se essa oração encontrou seu coração hoje, compartilhe com alguém que está lutando em silêncio. E comente: meu sim tem valor, mesmo sem aplauso. Porque é no oculto que nascem as decisões mais sagradas. Há um tipo de fidelidade que ninguém aplaude. Uma entrega que não ganha curtidas, nem elogios, nem mensagens de incentivo.
é a fidelidade vivida no escuro, quando não há plateia, quando não há retorno, quando você faz o bem e só recebe silêncio em troca. Mas é exatamente ali que sua fé se fortalece. É ali que sua história ganha profundidade. Porque o caráter não se forma nas vitórias visíveis, mas nas decisões invisíveis. E Deus está olhando cada uma delas. Quantas vezes você teve que dizer não a algo que parecia fácil, mas não era certo? Quantas vezes você ficou quando tudo em você queria fugir? Quantas vezes você se manteve honesto, mesmo que isso significasse perder oportunidades? O mundo pode não saber, mas Deus sabe, e Ele valoriza mais o seu coração puro do que qualquer currículo brilhante. Porque no reino, o que conta não é o que brilha por fora, mas o que é limpo por dentro. Enquanto você ouve essa oração, feche os olhos e traga à memória todas as vezes em que você agiu com integridade, todas as vezes em que foi fiel à verdade, mesmo sem testemunhas. Esses momentos são joias para Deus, são como ouro refinado no fogo, não pela dor, mas pela decisão, porque a verdadeira integridade se prova na ausência de plateia, quando a única voz que vê seu gesto é a voz do céu dizendo: eu me agrado de ti. Repita agora com fé: Senhor, eu escolho o que é certo, mesmo que ninguém veja. Essa frase, por si só, é uma declaração de maturidade espiritual. É a escolha de viver não para os olhos dos homens, mas para os olhos de Deus. E quando você vive assim, sua alma ganha liberdade, porque já não precisa provar nada para ninguém. Seu compromisso está firmado no invisível, e o invisível é onde nascem os milagres mais profundos. Se essa oração tocou você, inscreva-se no canal. Deixe que essa rotina de oração firme suas raízes, dia após dia, longe dos holofotes, mas perto do coração de Deus. E se conhecer alguém que vive esse tipo de fidelidade solitária, envie esta mensagem e escreva nos comentários: minha integridade é meu culto. Porque quem permanece fiel quando ninguém vê, é digno da confiança de Deus. Deus não vê apenas o que você faz, Ele vê o porquê. Ele sonda as intenções, examina as raízes do gesto e não apenas seus frutos. Enquanto o mundo mede ações, Ele observa motivações. E é por isso que muitas vezes você é recompensado em silêncio, porque o seu coração, mesmo quando imperfeito, se manteve puro. Você já se pegou tentando agradar a todos, fazendo o bem, mas carregando peso porque não era reconhecido? Deus não quer o seu cansaço. Ele quer o seu coração livre. E o seu coração é precioso quando ama sem esperar, serve sem vanglória e escolhe o bem simplesmente porque é certo. Essa pureza de intenção é uma das coisas mais belas que existem. Não precisa de plateia, não precisa de troféus. É discreta, mas poderosa. É a motivação de quem caminha com Deus, não pelo que Ele dá, mas por quem Ele é. Quando você age movido por essa verdade, até o mais simples gesto se torna sagrado. Até o mais cotidiano dos atos vira adoração. Lavar a louça pode ser um ato de amor. Cuidar de alguém pode ser um altar. Trabalhar com honestidade pode ser uma oferta. Tudo depende do porquê. Enquanto você escuta esta oração, traga à mente uma ação que você fez nos últimos dias. Algo pequeno, algo que ninguém elogiou, algo que talvez tenha passado despercebido. Agora olhe para essa ação com os olhos de Deus. Veja o que ela representou espiritualmente. Veja o quanto ela refletiu sua fé, sua bondade, sua escolha por um caminho mais elevado, porque é assim que o céu vê. E é por isso que nenhuma fidelidade, mesmo sem holofotes, é insignificante. Repita agora: Senhor, purifica minhas intenções. Não para que elas se tornem dignas, mas para que sejam livres, porque só um coração livre consegue amar sem controle, servir sem ressentimento, doar sem cobrança. E quando isso acontece, Deus sorri, porque Ele encontra alguém que não apenas faz o bem, mas faz por amor. E o amor verdadeiro é irresistível aos olhos de Deus. Ele transforma o ordinário em extraordinário. E essa transformação começa aí, dentro de você. Se essa oração está alinhando seus pensamentos, inscreva-se no canal. Que esta jornada matinal com Deus seja um lembrete diário de quem você é nele e de como Ele enxerga tudo. E se você conhece alguém que serve em silêncio,
Honre essa pessoa. Envie esta oração. Comente: Senhor, eu escolho te agradar com o coração, porque é o porquê que faz toda a diferença. Antes que você diga que hoje não tem forças, lembre-se, só quem luta por dentro entende o valor de permanecer por fora. Há vitórias que ninguém celebra porque ninguém vê, mas Deus vê, e essas são as mais preciosas. Cada vez que você diz não ao que te destrói, mesmo desejando ceder, cada vez que você resiste ao impulso de ferir, mesmo sendo ferido, cada vez que você levanta, mesmo sem ânimo, são batalhas vencidas no campo invisível. E são essas vitórias que moldam sua eternidade. Você não é fraco porque sente vontade de desistir. Você é forte porque decide continuar mesmo assim. E Deus honra essa força que não grita, mas insiste, que não se exibe, mas permanece. Hoje, talvez o maior milagre que você precise não seja uma resposta imediata, mas um novo fôlego. E essa oração está aqui para isso, para te lembrar que continuar, mesmo sem aplauso, é uma forma de adoração. Que dizer sim a Deus enquanto tudo em você quer fugir é um sacrifício que sobe como incenso. Ele não passa despercebido. Enquanto você escuta, pense na última vez em que você cedeu a algo bom, mesmo sem reconhecimento. Aquela escolha difícil, aquela luta vencida no pensamento, aquela vontade negada por amor a Deus. Isso é fé viva, isso é santidade cotidiana. E isso é o que o céu mais valoriza, a fidelidade do invisível, o sim que custa caro, a entrega que ninguém viu, mas que o Pai registrou. Fale agora, com sinceridade: Senhor, vê o meu sim cansado, mas sincero, porque é esse tipo de sim que move o céu, que abre portas, que toca corações. Não é o sim do palco, mas do deserto. E o deserto sempre prepara guerreiros, sempre amadurece a fé, sempre revela o que é real. E hoje, ao fazer essa oração, você mostra que ainda está aqui, ainda confia, ainda acredita que vale a pena ser fiel, mesmo quando não há plateia. Se esse momento falou com você, inscreva-se no canal. Que cada manhã aqui seja sua renovação espiritual, seu lembrete diário de que Deus vê o que ninguém vê. E se você conhece alguém que está travando uma guerra interna, envie essa oração como consolo. E escreva aqui: eu escolho vencer no invisível, porque é no invisível que as raízes se aprofundam, e é nas raízes que a árvore permanece em pé. Você já se sentiu frustrado por não ver resultados? Já olhou para suas orações e pensou: de que adiantou tudo isso? Talvez você tenha semeado com lágrimas, talvez tenha esperado com fé, e ainda assim o campo parece vazio. Nenhum sinal de vida, nenhuma resposta clara, só silêncio. Mas ouça com atenção: o céu não mede tempo como nós. A colheita divina nem sempre chega na estação que esperamos, mas sempre chega na estação que precisamos. E enquanto o mundo vê o vazio, Deus está preparando a plenitude. A recompensa de Deus não se anuncia com fanfarra, ela não se impõe. Ela chega sutil, serena, mas profunda. Às vezes, é uma paz que inunda a alma. Às vezes, é um consolo inexplicável. Às vezes, é a força que você não tinha e, de repente, surge. Isso é favor. Isso é presença. Isso é a recompensa invisível de quem decidiu crer mesmo no escuro. E essa recompensa, ainda que não estampe manchetes, transforma tudo. Porque o que vem de Deus não depende de aplausos, depende de fé. Enquanto essa oração toca seu espírito, lembre-se: o mundo pode esquecer, mas Deus nunca esquece. Ele lembra de cada gesto, de cada oração sussurrada, de cada sim silencioso. E mais do que lembrar, ele retribui. Não com moedas humanas, mas com glória eterna, porque a fidelidade no oculto atrai a honra divina. A constância no deserto atrai a manifestação da promessa. Mesmo que demore, mesmo que canse, mesmo que pareça tarde, Deus nunca chega atrasado. Ele chega quando o seu coração está pronto. Agora diga, ainda que em pensamento: Senhor, eu espero em Ti, mesmo sem ver, porque essa espera, feita em confiança, é o berço dos milagres. É onde a fé amadurece, onde o ego morre, onde a alma se alinha ao céu. E talvez nesse exato momento,
algo esteja mudando dentro de você. Não porque o problema acabou, mas porque você foi tocado pela presença. E a presença sempre precede a provisão. Se essa oração está te fortalecendo, inscreva-se no canal. Que esse espaço se torne seu lugar secreto com Deus. Um lembrete diário de que você está semeando algo eterno. E se você conhece alguém que está cansado de esperar, envie essa oração como um abraço espiritual. E comente aqui: a recompensa de Deus vem mesmo em silêncio, porque a fé que espera sempre será honrada. Há uma forma de fidelidade que parece mais com perda do que com vitória. Você continua, mas sente que está ficando para trás. Você ama, mas o coração continua doendo. Você perdoa, mas a lembrança ainda machuca. Você fica, mas tudo dentro de você quer ir embora. E é aí que se revela o que é fé de verdade. Não aquela fé que salta e celebra, mas aquela que sustenta, que agarra o invisível, que escolhe o certo mesmo quando tudo parece errado. Essa fé não faz barulho, mas move o céu, porque ela é prova de que você ama a Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Você já teve que dizer "eu perdoo", mesmo com o coração sangrando? Já teve que continuar amando quem só te feriu? Já segurou a própria alma para não explodir em palavras que depois se tornariam cicatrizes em outros? Esses são os momentos em que você mais se parece com Jesus. Não por fora, mas por dentro. Porque foi ali, no silêncio da cruz, que Ele entregou tudo sem receber nada de volta. E é ali, no seu silêncio, que você também está oferecendo algo puro, algo que o céu reconhece como adoração. Enquanto você ouve esta oração, visualize uma luz suave descendo sobre você. Não luz de palco, mas luz de presença, de consolo, de amor que não cobra, não exige, não mede, apenas acolhe. E saiba, cada escolha que você faz por amor, mesmo sem ser correspondido, se torna semente eterna. Não vai florescer no tempo da vaidade, vai florescer no tempo da glória. Porque a colheita de Deus não é para quem se apressa, é para quem permanece. Fale com doçura agora: Senhor, eu permaneço, mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo sem entender. Essa declaração não é sinal de fraqueza, é marca de maturidade. É a fé sem maquiagem, a fé que não precisa de resultados para continuar crendo. E é essa fé que muda ambientes, que transforma casas, que planta paz onde havia guerra. E tudo começa com esse sim silencioso que você continua dizendo. Se você sente que esta oração te abraçou por dentro, inscreva-se no canal. Faça disso um hábito de permanência, não apenas de consumo. E se você conhece alguém que tem permanecido calado, sofrendo por dentro, envie essa oração. Diga: você não está só. E escreva nos comentários: mesmo sem forças, eu permaneço. Porque quem permanece quando não há mais porquê é quem mais toca o coração de Deus. Amar quando tudo vai bem é fácil. Difícil é amar quando seu coração está em pedaços, quando a alma sangra, e ainda assim você escolhe oferecer o que restou de ternura. Quando você perdoa, enquanto ainda sente dor. Quando estende a mão, sabendo que a outra pessoa talvez nunca entenda o quanto isso te custa. Esse amor não é humano, é celestial. É o amor que nasce do Espírito e cresce no terreno da renúncia. E quando você ama assim, você está, mesmo sem perceber, se tornando o reflexo do amor de Deus. Quantas vezes você segurou o pranto para proteger alguém? Quantas vezes você cedeu, não por fraqueza, mas por amor? Quantas vezes você guardou silêncio para não machucar mesmo estando ferido? Esses são os momentos que o céu mais valoriza, porque eles não vêm da sua força, vêm da sua decisão de permanecer em Deus, mesmo quando a dor queria te empurrar para longe. É ali, nesse espaço sagrado entre o sofrimento e a escolha, que você revela o quanto sua fé é real. Enquanto você escuta essa oração, traga à memória um momento recente em que você amou mesmo com dor. Talvez ninguém tenha visto, talvez ninguém entenda, mas Deus viu, e Ele honra isso. Ele recompensa não com bens materiais, mas com graça, com cura, com crescimento, porque cada ato de amor dado sob pressão é uma oferta viva no altar do Senhor, e essa oferta nunca se perde, ela ecoa na eternidade.
Ela carrega mais peso do que muitos gestos públicos, porque ela nasceu da essência e não da circunstância. Fale agora com coragem. Senhor, me ensina a amar, mesmo com o coração ferido. Essa oração é poderosa, não porque muda os outros, mas porque transforma você. Porque quando você ama em meio à dor, algo se move dentro do seu espírito. A dor não desaparece de repente, mas ela se torna combustível de um amor mais profundo. E aos poucos, esse amor começa a curar o que antes parecia irreparável. Esse é o processo da graça. Se essa oração te alcançou, inscreva-se no canal. Não para ter mais palavras, mas para viver mais presença. Para ter esse tempo com Deus como rotina, como alívio, como renascimento diário. E se você conhece alguém que ama em silêncio, que sofre calado, envie essa oração e comente aqui: Senhor, mesmo ferido, eu escolho amar. Porque esse amor muda tudo e transforma a dor em milagre. Muitos acreditam que obedecer a Deus é caminhar sempre com paz, com sinais claros, com corações leves. Mas há uma forma de obediência que se manifesta em meio à confusão, ao silêncio, à espera longa e cansativa. Às vezes, obedecer a Deus significa continuar andando mesmo quando o caminho parece apagado. Significa dizer sim sem entender, continuar servindo sem ser reconhecido, amar sem receber, orar sem sentir resposta. E é nesse lugar, onde parece não haver nada, que a fé se mostra mais viva. Você já se sentiu assim? Como se estivesse sozinho num campo vasto, onde não há vozes nem direção, apenas a ordem de continuar. Esse é o terreno da maturidade espiritual. Porque enquanto muitos desistem diante da ausência de sinais, você permanece por convicção. Você aprendeu que Deus nem sempre fala como esperamos, mas Ele sempre age. Ele não é Deus apenas das respostas rápidas. Ele é o Deus que planta você na profundidade para depois colher em glória. Enquanto você ouve essa oração, respire com calma. Lembre-se dos dias em que você queria fugir, mas ficou. Das vezes que você disse amém, mesmo sem entender. Dos momentos em que a Bíblia parecia silenciosa, mas ainda assim você a abriu. Tudo isso é fé ativa. Fé que não depende de emoção, mas de convicção. Fé que escolhe obedecer por amor e não por sensação. E essa fé é preciosa. Ela não se vê em multidões. Ela floresce na solidão. Diga com sinceridade agora: Senhor, mesmo sem sentir, eu escolho obedecer. Essas palavras têm poder, porque elas saem da alma, do lugar onde a fé não é inflada pelo que se vê, mas sustentada pelo que se crê. E quando você vive assim, o céu se inclina, porque Deus procura corações que o amem mesmo sem palcos, mesmo sem promessas visíveis. E Ele recompensa com algo que o mundo não entende: paz em meio ao caos, sentido em meio à espera, força em meio ao cansaço. Se essa oração te encontrou, inscreva-se no canal. Que este seja o lugar onde sua fé encontre alimento, onde sua alma ouça o que o mundo não pode dizer. E se você conhece alguém que está obedecendo sem sentir, sem ver, sem colher, compartilhe. E comente aqui: mesmo sem respostas, eu escolho permanecer. Porque é essa escolha que revela que você não apenas crê, você confia. Há dias em que a fé não é um salto, mas um passo pesado, arrastado, cheio de perguntas sem resposta. Você continua não porque tudo faz sentido, mas porque algo em você se recusa a desistir. É nesse tipo de dia que o céu presta ainda mais atenção, porque enquanto muitos caminham por lógica, você segue por confiança. Não uma confiança cega, mas uma confiança profunda. Aquele tipo que diz: eu não entendo, mas eu sei quem tu és. E só isso já basta para seguir. Deus nunca pediu que você entendesse tudo. Ele pediu que você confiasse. E confiar não é fingir que não dói. Confiar é dizer: mesmo doendo, eu sigo. É levantar sabendo que talvez as coisas não mudem hoje, mas ainda assim, você não vai parar. É olhar para um céu silencioso e mesmo assim dizer: eu sei que tu me vês. Essa confiança é semente de um milagre, porque ela não nasce da razão, nasce da experiência, de saber que Deus nunca falhou, e não vai ser agora que Ele vai começar.
Enquanto você escuta esta oração, pense nas vezes em que você continuou sem direção, em que a noite foi longa, mas o seu sim se manteve firme. Essas são as marcas de quem é íntimo de Deus, porque a intimidade não se revela apenas nos momentos de glória, mas nos vales. E Deus está nos vales. Ele está nos becos escuros da alma, onde você achou que estava sozinho. Ele viu cada passo, cada tentativa, cada lágrima que ninguém entendeu. E ele diz hoje: eu estava lá. Fale agora, mesmo com a voz fraca: Senhor, eu sigo porque confio em Ti. Essa frase carrega um peso espiritual enorme, porque ela declara que sua fé não depende de provas, mas de presença. E essa presença está aqui, agora, envolvendo você, tocando sua mente, acalmando seu coração, sustentando seus passos. Talvez não haja clareza, talvez não haja direção, mas há uma certeza: Ele está contigo, e isso basta. Se essa oração renovou sua confiança, inscreva-se no canal. Que cada manhã aqui seja um lembrete de que a fé não precisa de palco, mas de persistência. E se você conhece alguém que está cansado de caminhar sem respostas, compartilhe esta oração e comente aqui: eu sigo porque confio, porque confiança é o que faz você continuar quando tudo em você quer parar. Você talvez não perceba, mas está sendo um testemunho vivo, não com palavras bonitas nem com grandes feitos visíveis, mas com a forma como permanece em silêncio, como decide amar sem retorno, como escolhe a paz quando poderia escolher o conflito, como segue servindo mesmo sem aplausos. Esse comportamento fiel, constante, discreto, está deixando marcas que talvez ninguém elogie, mas que tocam o céu profundamente. Porque Deus vê além da superfície. Ele vê o coração que insiste, a alma que resiste, o espírito que não cede ao desânimo. Você é um farol mesmo sem perceber. Sua fidelidade está iluminando caminhos de quem caminha por perto. Talvez em silêncio, talvez à distância, mas está. E isso não é vaidade, é propósito. Deus colocou você onde está não por acaso, mas como luz silenciosa. E mesmo que você se sinta apagado, Ele continua acendendo sua chama todas as manhãs, com graça nova, com força renovada. Basta você se levantar, basta você continuar dizendo sim. Enquanto você ouve essa oração, imagine sua vida como uma lamparina acesa num quarto escuro. Ela não precisa ser grande, ela não precisa ser intensa, ela só precisa continuar acesa. Porque quem está no escuro não precisa de espetáculo, precisa de direção. E você, com sua fé vivida dia após dia, mesmo sem brilho aos olhos humanos, tem sido direção para outros. Isso é poderoso, isso é eterno. Isso é o Evangelho vivido na prática. Repita agora com fé: Senhor, que a minha vida continue sendo luz, mesmo em silêncio. E sinta a presença de Deus confirmar isso dentro de você. Talvez você esteja cansado. Talvez ache que ninguém vê. Mas Ele vê. E mais, Ele multiplica a luz que você carrega. Ele expande o alcance do seu testemunho. Porque quando você vive para agradar o coração de Deus, a sua vida se torna a resposta para muitos que nem ousaram perguntar. Se essa oração falou com você, inscreva-se no canal. Faça deste espaço um ponto de renovação, um altar secreto onde sua chama não se apaga. E se você conhece alguém que está firme em silêncio, vivendo o Evangelho com coragem anônima, envie esta oração. E comente: mesmo sem palco, minha vida é luz, porque o mundo pode não ver, mas o céu acende cada vez que você permanece. Pode haver dias em que tudo dentro de você diz para parar. A mente cansada, o corpo esgotado, a fé balançando. E ainda assim, você permanece. Não por força própria, mas porque há algo mais profundo te sustentando. Um eu fico que não vem da lógica, mas da convicção. Um eu espero que não nasce da esperança visível, mas da certeza invisível de que Deus ainda está no controle. E esse tipo de permanência, esse eu não desisto, sussurrado entre lágrimas, tem um peso espiritual que o mundo não pode medir, mas o céu honra com reverência. Hoje talvez você esteja exatamente aí, num ponto da caminhada em que dar mais um passo parece impossível. Mas sabe o que Deus te diz?
Um passo basta. Não precisa correr. Não precisa entender tudo. Só precisa continuar. Porque às vezes a maior demonstração de fé não é avançar com força, mas ficar em pé quando tudo ao redor desaba. E esse ficar é fé em estado puro. É resistência sagrada. É espiritualidade crua, sem enfeites, mas cheia de essência. Enquanto você ouve esta oração, respire. Deixe que essa presença que te sustenta todas as manhãs renove seu interior. Visualize sua alma sendo tocada por uma mão invisível, mas real. Uma mão que diz, eu estou aqui. E com essa presença, você vai conseguir dar o próximo passo. Não porque tudo vai mudar de repente, mas porque você vai ser renovado por dentro. Vai lembrar que não caminha só, que há um propósito em cada decisão de permanecer. Fale agora, em voz baixa. Senhor, hoje eu fico, mesmo sem força, mesmo sem direção. E saiba que esse simples gesto é mais poderoso do que 1000 decisões feitas na emoção, porque é nesse eu fico que sua fé se aprofunda. É nessa escolha que sua história se ancora no que é eterno. E quando tudo passar, será esse tipo de permanência que dará testemunho de quem você é e de quem Deus é em você. Se essa oração está sendo uma âncora para sua alma, inscreva-se no canal. Faça deste espaço um ponto de renovação espiritual, onde sua fé não apenas sobrevive, mas floresce mesmo na aridez. E se você conhece alguém prestes a desistir, envie esta oração. Diga, eu estou contigo, e comente, hoje eu escolho ficar. Porque às vezes, permanecer é o mais alto ato de adoração. O dia pode estar apenas começando, mas talvez sua alma já esteja cansada. Cansada de esperar, cansada de tentar, cansada de resistir. E há algo sagrado em reconhecer isso, em dizer, Senhor, eu estou cansado, eu não sei mais como continuar, mas eu estou aqui. Essa rendição não é fraqueza, é entrega. É o momento em que você para de lutar sozinho e começa a ser carregado. É quando você solta as rédeas e deixa Deus conduzir. E Ele sempre conduz bem, sempre com propósito, sempre com amor. Hoje, talvez tudo o que você consiga dizer seja, eu não sei. E Deus responde, eu sei. Talvez tudo o que você consiga oferecer seja um coração remendado. E Deus diz, é exatamente esse coração que eu quero. Porque Ele não está esperando sua performance. Ele está esperando sua rendição. Quando você chega ao fim de si mesmo, é aí que o céu começa a agir com profundidade. Porque Deus não abençoa versões forçadas de você. Ele abençoa o real, o quebrado, o sincero, o disponível. Enquanto você ouve esta oração, imagine-se colocando tudo nas mãos de Deus. Suas perguntas, seus medos, suas esperas, suas culpas, suas dúvidas, tudo. Coloque diante dele como quem solta pesos antigos, como quem diz ao Senhor, eu não aguento mais sozinho. E escute com o coração o que ele responde. Você nunca esteve sozinho. Há um descanso disponível para você hoje. Não um descanso que vem das circunstâncias, mas um descanso que vem da certeza. Deus está no controle, e Ele não falha. Fale agora com toda a sinceridade da sua alma. Senhor, hoje eu te entrego tudo. Esse tudo inclui o que você entende e o que não entende. O que você deseja e o que você teme. O que você espera e o que você teme perder. Porque entregar não é desistir. É confiar, é dizer, eu não preciso entender tudo, eu só preciso saber que o Senhor está aqui. E Ele está, Ele permanece, Ele sustenta, Ele guarda, e Ele vai completar a obra que começou. Se essa oração te envolveu com paz, inscreva-se no canal. Que cada manhã aqui seja um novo começo, uma nova entrega, um novo passo de confiança. E se você conhece alguém que precisa de um recomeço, envie esta oração como um abraço espiritual. E comente, eu confio no tempo de Deus. Porque confiar é a oração mais poderosa de quem já tentou de tudo e decidiu descansar.